Os. Provavelmente você já ouviu ou ouve falar sempre de Zanshin no treinamento do Karatê, e também já deve ter ouvido falar sobre Mushin, né, que são estados mentais. Zanshin, estado de atenção em relação ao redor, né, e Mushin seria uma mente que não se fixa num pensamento ou num sentimento. Existe outro conceito de um estado mental que é o Fudoshin. Poucos ouviram falar. Em relação ao Fudoshin, um famoso samurai chamado Tsukahara Bokuden, ele afirmou o seguinte: é a calma, não a técnica, o sinal de um samurai maduro. Fudoshin. Fudoshin, ela pode ser interpretada como um estado mental inabalável, né, repleta de sentimento de paz interior e coragem. Eu posso dizer que eu conheci uma pessoa que tinha, né, o Fudoshin constantemente na vida. Essa pessoa chamava-se Sensei Juichi Sagara, meu mestre. Por várias vezes, através das suas atitudes, eu tive a compreensão de muitas coisas que ele falava. Pois bem, Fudoshin, paz interior, encorajamento, uma mente inabalável, independente das circunstâncias, né, se está sendo marcada por momentos de grandes tensões, momentos de muita pressão psicológica. Então, Sensei Sagara, uma vez conversando, ele disse assim para mim: quando eu era jovem, eu me propunha aos desafios, eu desafiava lutadores de outras lutas, tipo modalidades de luta, artes marciais. Hoje, Hélio, o meu grande desafio é vencer sem lutar. Bom, não compreendi naquele momento, mas aí os anos vão passando e nessa proximidade, nessa convivência com o Sensei Sagara, eu pude compreender o que ele estava dizendo quando citava essa frase, vencer sem lutar. Houve duas situações de realmente grande perigo, ele colocou a sua vida em risco. A primeira situação foi quando ele e seu irmão Antônio Inoki, na época senador do partido político Paz e Esporte, resolveram tentar libertar os reféns naquele primeiro conflito Iraque-Estados Unidos, né? Na época o presidente George Bush. O presidente George Bush, ele deu um ultimato ao Iraque para que libertasse os reféns, né? Deu um ultimato, sendo que se passasse de tal dia, o Iraque seria bombardeado. E haviam reféns ainda no Iraque, japoneses. Então, Sensei Sagara e seu irmão, Antônio Inoki, tiveram a seguinte ideia para libertar os reféns. Ele levaria um grupo de lutadores, inclusive senseis da JKA, para fazer uma série de demonstrações e exibições naquele país, e aí fariam as negociações para tentar libertar os reféns. O governo japonês não ficou satisfeito com a ideia, tanto é que não deu nenhum apoio, mas esse grupo foi independente desse apoio. Chegando no Iraque, então eles se viram muito pressionados. Os oficiais disseram a eles que eles eram idiotas de ter vindo ao Iraque, porque eles poderiam se tornar reféns também. E foram dias tensos, eram reuniões que eram marcadas, desmarcadas, e isso foi trazendo um certo desânimo no grupo de negociadores, né? E aí então Sensei Sagara, agindo com naturalidade, se aproximou de alguns oficiais e foi tentando convencê-los a levá-lo para encontrar com algum líder, né, com algum
autoridade maior. Até que um dia, então, numa noite, chegaram um grupo de oficiais e solicitaram que o Sensei Sagara o acompanhasse. O grupo todo ficou meio receoso, mas Sensei foi. Ele foi levado para um estádio de futebol onde estava presente o filho do Saddam Hussein, Adai Hussein, que na época era presidente do Comitê Olímpico Iraquiano. Na verdade, um psicopata. Tanto é que tem uma história de que ele punia os jogadores da seleção do Iraque quando não jogavam bem. Os jogadores eram castigados, né? Bom, então o Sensei foi levado a essa pessoa e começaram a conversar. E o Sensei contou para mim que logo de início ele disse para essa pessoa: eu entendo o que vocês estão passando porque eu vivi a mesma situação de vocês. Eu vivi no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, né? E passamos muitas dificuldades. E aí então, a partir dali, aquele indivíduo começou a ouvir mais o Sensei. E o Sensei sempre levava por onde ele viajava, sempre levava álbuns com fotografias de pessoas interessantes que ele se encontrou. E aí então o Sensei pegou o álbum, mostrou a foto dele ao lado do Pelé. E Sensei, o Adai Hussein, olhou para a foto e disse assim: nossa, você é amigo do Pelé? Sensei falou: sim, nós já conversamos muito a respeito de negócios e tal. Aí o Sensei virou e colocou a foto do Zico. Pronto, aí então os dois começaram a conversar abertamente. No final, o filho do Saddam Hussein disse assim: eu vou conversar com meu pai e vou tentar libertar os reféns. E aí então, no dia seguinte, foram para o aeroporto, né? O prazo já estava se esgotando e não havia nenhuma confirmação em relação aos reféns. Mas aí eles estavam no aeroporto quando viram chegando ônibus, e dentro do ônibus estavam os reféns japoneses. Mas não só reféns japoneses, haviam reféns de outras nacionalidades. Então esse episódio que eu estou contando reflete muito bem o que é o Fudoshin, né? Essa paz interior inabalável, essa confiança e esse destemor, esse espírito destemido. Outra situação foi diante de um impasse que houve no garimpo de Serra Pelada. O Sensei, ele trabalhava no ramo também de pedras preciosas e semi-preciosas. E ele tinha muito contato com os garimpeiros de Serra Pelada. E havia uma empresa multinacional japonesa que estava interessada em ficar com uma parte da terra. E aí então começaram a utilizar de coisas nada éticas, né? Contrataram pistoleiros para intimidar os garimpeiros, até que então o Sensei resolveu intervir, e essa intervenção incomodou, né, esse grupo ligado à multinacional. Tanto é que 2 pistoleiros profissionais foram até São Paulo ameaçá-lo de vida, né? Foram até a residência, o dojo também do Sensei, e disseram: olha, que é melhor o senhor não ficar quieto no seu lugar, porque senão nós vamos dar o fim à sua vida. E Sensei conversou com esses 2 indivíduos, né, que ficavam ali fora, na rua, vigiando a casa dia e noite praticamente, né? Mas Sensei conversou com eles amigavelmente, até ofereceu o banheiro, caso quisesse usar o banheiro do dojo. No final das contas, eles até faziam refeições junto lá dentro da casa do Sensei. Até que então esses 2 indivíduos desistiram da ideia e foram embora, né? E muitos alunos, né, ligados à justiça, à promotoria, diziam para o Sensei que era melhor dar parte à polícia, né? E o Sensei manteve sempre a calma. Não, tá, fica tranquilo, eu sei me cuidar. Bom, aí Sensei viajou até o garimpo de Serra Pelada, porque haveria uma eleição, né,
da Federação dos Garimpeiros, onde esse grupo ligado a essa multinacional estava cobiçando ganhar essa eleição. E Sensei, ao desembarcar no aeroporto, de pronto foi abordado por um indivíduo que se apresentou dizendo que estava ali para matá-lo, e que ele estava dando a opção de voltar a São Paulo, ou então morrer ali. Aí o Sensei disse assim: não, então eu prefiro morrer aqui, agora. E o indivíduo ficou assustado e não fez nada. Bom, e essas histórias todas chegaram até esse grupo e aí resolveram ouvir o Sensei, né? Diz que na conversa, o líder desse grupo disse assim: olha, eu não sei o que você fez, né, para intimidar e até ganhar a confiança dessas pessoas, que são pessoas perigosas, né? Então o Sensei provavelmente conseguiu, né, vencer sem lutar, aparentando sempre uma paz imperturbável, né? Isso aí a gente chama de equanimidade também, ou seja, é teu estado, né, interior, que não é afetado por nada que acontece externamente, seja nos momentos adversos, difíceis, seja no momento de alegria, né? A pessoa está sempre ali nesse estado de não se deixar influenciar. Então, Fudoshin são esses dois casos. E outros dois casos que está relacionado também com esse estado mental do Fudoshin, da paz, né? Uma pessoa que consegue ter essa paz interior é uma pessoa que tem um sentimento de compaixão muito grande pelas pessoas. Afinal de contas, somos seres de relacionamentos, né? Temos que ter essa habilidade de lidar, né, com as diferenças e até com as decepções, para ter essa paz interior. Então, houve duas situações relacionadas com essa paz interior, essa compaixão. Treinávamos, eu e uma pessoa no dojo, né? Essa pessoa, inclusive, se destacou no karatê paulista, no karatê brasileiro, foi por vários anos da seleção paulista. E até que então essa pessoa se afastou, por algum motivo, se afastou do Sensei e foi treinar com uma outra pessoa e dar aula num outro lugar. E não deu satisfação nenhuma para o Sensei, né? Mas o Sensei nunca comentou nada a respeito. Até que essa pessoa então contraiu uma doença e acabou falecendo. E o Sensei foi ao seu enterro, junto com o Sensei Edson Nakama. O Sensei me contou que foi muito triste, porque haviam poucas pessoas e quase que ninguém do karatê. Então olha só que demonstração de grandeza o Sensei Sagara teve, né? Um aluno que se afastou sem dar nenhuma satisfação, né? Conviveu muito próximo do Sensei na casa, e mesmo assim o Sensei foi lá prestar sua última homenagem. E para terminar, uma outra situação, né, que representa bem essa paz interior, foi que o Sensei sempre deixava o dojo e a sua casa aberto para nós treinarmos durante a sua ausência, né? Eles viajavam, o Sensei e a Dona Luísa viajavam, e a sua esposa deixava a academia para nós. Só que houve um fato, um incidente, que foi um roubo de uma quantia vultuosa em dinheiro, e criou um constrangimento muito grande. Então eu viajei para passar as férias na minha cidade, em Campo Grande, aqui em Campo Grande, e eu soube que uma das pessoas que treinava conosco esteve aqui em Campo Grande e foi para Ponta Porã, foi fazer compras em Ponta Porã. E aí eu associei os fatos, né? Chegando em São Paulo, eu procurei a Dona Luísa, disse que fulano esteve em Campo Grande, né, e estava indo para Ponta Porã fazer compras. E aí eu disse: olha, provavelmente essa pessoa é a pessoa suspeita. E a Dona Luísa disse assim para mim: não, Hélio, a gente já sabe que foi ele. Aí ela disse assim: o Sensei também sabe, né? Mas o Sensei não vai tomar nenhuma atitude. Eu fiquei assim, né? Falei: poxa vida, né? A pessoa aproveitou dessa situação e vai ficar impune
A Sensei muito bem poderia ter, digamos assim, num treino, ter pego esse colega e ter aplicado uma surra. Mas Sensei permaneceu na dele. E até que então essa pessoa deixou de treinar conosco e foi para outro lugar. Então, Sensei não procurou ser vingativo, não criou ressentimentos, nada disso. Ele sempre manteve-se na sua postura inabalável. Fudoshin. Lembra dessa palavra, karatecas? Fudoshin, paz interior, coragem, que é muito fundamental na nossa vida. Os